Fala pessoal, beleza? Eu sou o Matheus Borges e nesse vídeo eu vou responder algumas perguntas que deixaram nos comentários de alguns vídeos aqui do canal. Algumas perguntas que são até bem frequentes. Bom, vamos lá. Aqui a primeira pergunta do Delon Vilela. Ele perguntou, vou ler aqui o comentário dele. Só me tira uma dúvida, quando uma guitarra adquire cupim ainda tem solução? Olha, depende. Se o cupim já fez uma cidade dentro da guitarra, aí já não tem tanta solução, porque o cupim ele cava o instrumento, ele cava a madeira e ele começa a fazer várias cavidades lá dentro, vários caminhos. E se ele fez muitos caminhos, a guitarra ela já não vai ter mais estrutura, ela vai começar a se quebrar, a se desfazer. E para você fazer enxerto nesses caminhos, você já tem que refazer o instrumento inteiro, então não vale a pena. Então é mais fácil você acabar desfazendo desse instrumento e fazendo outro instrumento, comprando outro instrumento, do que tendo o trabalho reparando esse instrumento, sendo que ele vai se desfazer. Vamos para a próxima pergunta do Júlio Iulita. Boa tarde, muito bom trabalho, ficou perfeito. Valeu, Júlio. Gostaria de saber, além de estética, qual a diferença entre rastilho e pestana de ossos comparando com o de plástico? Olha, basicamente tudo, não só estética, eu acho que estética é o de menos. O rastilho de osso, por ser um material bem mais duro do que o plástico, ele transmite melhor a vibração da corda para o tampo do instrumento. Então a corda, você toca, a corda vibra, passa essa vibração para o rastilho para o cavalete e o cavalete para o tampo, e assim dá a projeção sonora. Então o material osso, ele é bem mais duro e consegue passar melhor essa vibração para o tampo e dar mais projeção, deixando o som mais limpo, as notas mais limpas e melhorando também essa projeção sonora. E o nut é a mesma coisa, como passa também a vibração da corda para o nut e para o braço do instrumento, e o braço está ligado com o corpo, então passa a vibração de uma forma geral melhor para o instrumento, trazendo mais projeção e mais clareza para o instrumento. Não é uma diferença que você vai trocar o rastilho e o nut, vai fazer o primeiro acorde, você já vai sentir essa diferença caso você não tenha tanta prática. Por exemplo, músicos mais iniciantes talvez não vejam tanta diferença. É uma coisa que você vai começar a sentir usando mais o instrumento, você vai começar a notar essa diferença por conta dessa troca. Fora que também pelo material ser mais duro, ele é mais durável, então aumenta também a vida útil do rastilho e do nut. Conforme você vai afinando o instrumento, a corda ela vai passando ali na cavidade do nut e também do rastilho, né, forçando ali em cima do rastilho onde ela apoia, e vai comendo, né, vai tirando o material. Por exemplo, no nut, se a corda for passando ali, ela vai tendo meio que uma função de lixa em cima da cavidade onde ela apoia, e vai abaixando a corda até que começa a trastejar. O rastilho de osso, o material osso, ele já é mais duro e também a corda não tem tanto atrito, né, com esse tipo de material, e melhorando também a qualidade da afinação. Vamos para a próxima pergunta do Sérgio Grissa. Tem como colocar um tensor nesse tipo de violão? Ele está falando no vídeo que eu fiz sobre violão sem tensor. Sim, todo violão tem como você colocar o tensor. O problema é o custo para fazer esse trabalho. Geralmente esses violões que aparecem, que é mais frequente de cliente trazer na oficina, são violões mais antigos, violões de entrada. Por exemplo, de Jorge, Estudante 18, tem uns Del Vecchio. São violões que é basicamente de entrada, não tem tanto valor de mercado. E esse tipo de violão mais antigo, geralmente eles não vinham com tensor. E como ele já passou muitos anos, a madeira já absorveu a umidade, já passou por diversas situações, acaba empenando o braço. Como ele não tem tensor, fica difícil de fazer o trabalho, que varia de acordo com a situação do instrumento, mas sim, o ideal é colocar um tensor para resolver definitivamente o problema e você poder ajustar toda vez que ele empenar. O custo desses violões é relativamente baixo e o custo do serviço não é barato para fazer esse procedimento, para instalar um tensor no violão. E, geralmente o custo do serviço, você compra um violão novo, atual, que já tenha tensor. Então é uma resposta que eu sempre falo para os clientes. Caso o instrumento não tenha valor sentimental, não vale a pena. Melhor
desfazer dele ou guardar, deixar de lembrança e comprar um atual que tenha tensor. Pergunta do Gil Vicente: afinando o meu violão, quebrei a corda Si. Provável ter empenado o violão por isso? Olha, por ser uma corda só e dependendo da tensão que está no violão, não vai fazer tanta diferença, até porque você colocando outra corda Si ali com a mesma tensão e afinando, vai voltar o braço para a posição que estava, não vai fazer tanta diferença. O problema é caso quebrar a corda e você for fazer a troca do jogo completo, de todo o encordoamento. Você tirar todo o encordoamento para instalar um novo e colocar um novo com outra tensão. Por exemplo, se o violão está com o encordoamento 011, quebrou a corda Si, você vai tirar todo esse encordoamento e trocar para um 012 ou 013. Aí sim vai ter problema de empeno do braço. Aí é ideal você levar para um luthier para fazer essa troca de corda e já fazer também todo o setup do instrumento, ajustando novamente o tensor para aquele calibre de corda. Comentário do Davi Leone: o meu violão, estou pensando em amarrar uma cabaça e tocar berimbau com ele, de tão envergado. É um Giannini série luthier de 21 anos. Bom, não é uma pergunta. Pois é, talvez você comprou um violão e recebeu um berimbau, né? Próxima pergunta do Miquel Silva: olá, estou interessado em comprar um de Jorge Estudante número 18, de 1998, muito bem conservado. Mas estou receoso pelo fato dele não vir com tensor. Você acha que vale a pena comprá-lo ou ele me daria dor de cabeça quando empenasse? Olha, pode ser que sim, cara, porque pela idade do violão, até que ele não é tão antigo, né, de 98, pode ser que ele venha apresentar problema. Alguns violões mais antigos, dos anos 70, que já está com a madeira bem seca, é mais difícil de apresentar empeno, porque a madeira ela já passou por diversas temperaturas, né, ao longo do tempo, e aí acaba que ela já vai se estabilizando e a chance de dar problema é menor. Mas pode acontecer sim, porque madeira é um ser orgânico, não tem como a gente prever o que vai acontecer, como que ela vai se comportar ao longo do tempo. Então pode acontecer sim. Sempre eu recomendo pegar um instrumento que já tenha tensor, porque se empenar você tem o tensor, tem como fazer o ajuste. Agora, se comprar um que não tem tensor, você corre o risco, não tem jeito. Se valer a pena pelo preço e caso empenar, você já ter a ciência que vai ter que pagar o serviço para desempenar, aí fica a seu critério. Mas recomendo já pegar um tensor para já evitar a dor de cabeça. Pergunta do Jesse Alves: excelente trabalho, irmão. Valeu. Sou guitarrista e a cidade onde moro é carente de luthier. Estou aprendendo bastante com seus vídeos. Gostaria de saber quais ferramentas um luthier precisa. Estou treinando para aperfeiçoar esse trabalho. Agradeço se o amigo me passar essas informações. Tem o meu curso, Luthieria do Zero, está aqui na descrição. Só clicar lá, comprar o curso, lá tem uma aula que fala só de ferramenta e espaço que você precisa para montar a sua oficina, seu início ali de oficina e já começar a trabalhar na área. Então tá tudo lá bem mastigado, além de muitas outras informações. Clica lá e não deixe de fazer o curso. Pergunta do Yoshi: aí você já gasta um dinheiraço em um instrumento novo e quando chega ele está todo cagado trastejando, com corda alta, braço torto, e você tem que ir no outro lado da cidade pagar R$200 para um luthier ajeitar ele. Pois é, por isso que eu tenho parceria com um e-commerce, uma loja de instrumentos online que chama Groover. Lá a minha equipe faz a regulagem de todos os instrumentos que são vendidos e já vai para o cliente regulado. Então você não tem que pagar mais e nem dar volta na cidade para poder pagar para um luthier fazer esse serviço para você, já vai pronto, já chega na sua casa. Dá uma olhada lá. Comentário do Vander Lourenço: velho, minha primeira experiência com luthier não foi boa. Levei uma Stratocaster para um Zé Ruela, ele que tá falando, mexer e o cara não fuçou em tensor e nem nada. Ele pegou as pontes, colocou elas no talo para parar de trastejar. Só fui ver quando cheguei em casa. Da próxima vez
tenho que pesquisar mais sobre o profissional. Pois é, infelizmente eu recebo até bastante cliente que veio de outro luthier que fez um trabalho, esse cliente não ficou tão satisfeito. Infelizmente tem algumas pessoas que veem uma oportunidade ali no seu bairro, na sua região, de entrar na profissão, de virar um luthier, mas não procuram um conhecimento, não procuram uma formação para depois começar a trabalhar na área. Isso é um problema bem recorrente e aí acaba que suja até a imagem do luthier. Às vezes a pessoa fica até meio traumatizada porque levou no luthier, o trabalho não ficou bom e fica com medo de levar em outro que às vezes é um excelente profissional, pagar o preço e ter a mesma decepção e acaba sujando o nosso mercado, né? O que eu recomendaria é realmente pesquisar, procurar vídeos aqui no YouTube, procurar as mídias sociais desse profissional para ver as referências de trabalho, comentários, trocar ideia com os clientes que já passaram por esse profissional para ver se o serviço que você está pagando realmente vai valer a pena ou não, se o trabalho é de qualidade. E não só porque o cara se diz luthier, é porque ele é luthier. Bom, esses foram alguns comentários que deixaram nos vídeos aqui do canal. Tem mais comentários que eu tinha selecionado, mas eu não vou responder todos nesse vídeo, para não ficar muito extenso o vídeo. Se vocês gostaram desse tipo de formato de vídeo, respondendo os comentários, deixa aqui para mim, que aí eu faço próximos e respondo mais comentários que deixaram nos vídeos. Espero ter ajudado e respondido algumas dúvidas. Essas perguntas que deixaram nos comentários, que eu li aqui para vocês, eu já respondi. Essas pessoas eu sempre respondo lá nos comentários. Se gostou do vídeo, deixa o like aqui no vídeo. Se ainda não for inscrito no canal, já se inscreve. E te vejo no próximo vídeo.